No Daily Boost da Nature você tem 59 ingredientes em uma dose diária, vitaminas, minerais, antioxidantes e outros compostos bioativos que o seu corpo precisa todo dia. E com o cupom CASTRINHO você tem desconto na sua compra no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Que o jornalismo vive uma crise, a gente já sabe, né? Uma crise que é muito longa. Mas que a Folha de São Paulo carece de bons repórteres, bons profissionais, também. Por quê? O nosso jornaleco favorito de São Paulo resolveu pagar a maior vergonha do ano, assim, que é simplesmente sendo pelego de gente que quer arrancar o seu sangue. Porque olha que situação desgraçada, e aqui a gente vai ter que ir por partes. Porque assim, ó, fazia tempo que eu não vi uma parada que eu achava tão... Como é que eu posso falar assim? Um malabarismo tão grande com a honestidade intelectual para com o seu leitor, tá? A Folha lançou a seguinte matéria: brasileiro trabalha menos que a média mundial, veja rankings. E assim, quando você vai ver esse título, isso aqui vira combustível de coach, vira combustível daquele seu chefe que te faz trabalhar 12 horas por dia, pra usar e falar assim, ó, tá trabalhando pouco, né? O Thiago Nigrismo cultural aqui numa estampa de jornal, né? Que aqui o brasileiro vagabundo que não faz nada, olha o brasileiro que desgraça, isso aqui. Só que quando você vai ver aonde o Brasil tá nesse ranking, quais países estão atrás do Brasil e que trabalham menos que o Brasil, e quais países que trabalham menos, você começa a olhar e falar assim, olha que desonestidade gigante, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui, ó, esse vídeo da Mariana, que eu acho que ele vai bastante direto ao ponto. Temos o fim da escala 6x1. A Folha. Brasileiro não trabalha muito porque as crianças do Bangladesh trabalham mais. Saiu na Folha. Brasileiro trabalha menos que a média mundial, veja ranking. Em comparação com o resto do mundo, o brasileiro não trabalha muito, nem pode ser considerado particularmente esforçado. Aí você vai ver Tá bom. Ó, aqui ó, a autoria do Rafael Cariello, né? O brasileiro não pode ser considerado particularmente esforçado. Só que você vai olhar aqui, ó, sabe quem que tá na frente do Brasil como o país que trabalha mais? Butão, Sudão, Emirados Árabes, Jamaica, República Dominicana. Aí você vai ver, o Brasil tá aqui, né? Em 38. Abaixo, trabalha menos que a gente. A Filipinas trabalha menos que a gente. Os Estados Unidos trabalha menos que a gente. A Argentina trabalha menos que a gente. O Japão trabalha menos que a gente. A Itália, a França, Dinamarca, Noruega, Holanda e Moldávia. Então, parabéns, Folha de São Paulo. O brasileiro trabalha menos que o Butão. Que pena que o nosso país não tem uma carga horária aí que seja concorrente a países com trabalho análogo ao escravo, né? Se quiser aí, vocês podem começar a criticar aquela cartinha ali, ó, que Princesa Isabel assinou, que pra vocês aí o bagulho deve ter estragado bastante o Brasil, né? Exatamente, né? País, quanto mais desenvolvido o país, menos ele trabalha. Menos a Argentina, né? Bela. A gente aqui em 38º, que é em cima, Butão, Sudão, Emirados Árabes, República Dominicana. Aqui embaixo, Estados Unidos, Argentina, Japão, Itália, França, Dinamarca, Noruega, Holanda, todos esses trabalhando menos do que a gente, mas claro, a gente não pode ser considerado particularmente esforçado. Como assim o brasileiro trabalha menos que a média se ele está em 38ª posição dos que mais trabalham numa lista de 160 países? Mas aí tem isso, né? Quando não se discutia a redução da escala 6x1, a manchete da Folha era assim: carga de trabalho no Brasil é maior do que no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Informação que a gente pode olhar lá naquela tabela e ver que, tirando a Coreia do Sul, que eu acho que não tá destacada, Japão e Estados Unidos, tenho certeza que é a mesma. E Coreia do Sul só não tá destacada, mas se a gente for atrás, tenho certeza que é a mesma coisa. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dados podem ser sempre manipulados. Tenho certeza que a gente tá falando em quantidade de pessoas, mas será que isso é relevante? Ou será que é mais relevante a gente ver que o quão acima a gente tá da Argentina, Japão, Itália, França, Dinamarca, Noruega, Holanda e afins? Agora, é óbvio que uma matéria falaciosa como essa faz muito sentido. Em um ano que começou com o presidente da República falando que era prioridade a gente passar a lei que proíbe a escala 6x1. Mas claro que em comparação com o resto do mundo, o brasileiro não trabalha muito e não pode ser considerado particularmente esforçado. Não pode ser considerado particularmente esforçado. Me conta o que você pensa sobre isso, me segue aqui pra mais vídeos como esse. Boa, Mariana. Mariana Lemos aqui no TikTok, pra quem quiser, tá? Mariana Lemos F. E já falou uma coisa aqui, ó. Gente, quando vocês verem passaralho na Folha, funcionários da Folha foram demitidos, jornalistas ficarem sem emprego, não tenham dó, tá?
Não tenham dó. A Folha de São Paulo acha que você trabalha pouco. Isso é feito pra... Mano, exatamente isso. É pegar leitor de manchete, fazer narrativa colar. Toda a demissão na Folha de São Paulo é justa e não merece a sua dó. Porque jornalista que tá lá compactua com esse tipo de matéria. É tudo cúmplice nessa porra. Quem escreve isso, quem faz esse tipo de desfavor pro brasileiro, é cúmplice dessa porra. Dó eu não tenho. Que não é a primeira e não vai ser a última vez que a gente vê esse tipo de desserviço daí. De galera, mano, assim, impressionante assim, né? Impressionante. E sabe o que é muito louco? Que você nunca vai encontrar nessa matéria daí, feita pela rapaziadinha, esses jornalistinha que fica aí no seu chãozinho de taco da Santa Cecília, achando que é a elite intelectual do país. Você nunca vai ver, nesse tipo de matéria, safada, falando sobre a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Você nunca vai ver o cara falando assim, pô, o trabalhador brasileiro, ele precisa passar um perrengue todos os dias pra chegar no seu trabalho. Vamos aqui ver quantos bairros seguram as maiores vagas de trabalho da cidade. Vamos ver quantos trabalhadores estão presos no transporte público. Vamos ver qual que é a capilarização que tá o transporte em São Paulo, a proporção que tem ali de um transporte público de qualidade pra Zona Leste versus Zona Oeste versus Zona Sul. Vamos ver quanto que o brasileiro passa de perrengue por causa do crime organizado, violência pública. Vamos ver o quanto que o brasileiro passa de perrengue por impostos. Vamos ver como é que tá o poder de compra. Vamos falar por que o brasileiro cai no trabalho informal hoje. Por que o brasileiro cai no trabalho informal hoje? Porque o brasileiro às vezes tem que ter 2, 3 bicos. O cara tem que trabalhar na CLT, depois fazer um Uber, fazer um iFood. Não, é exatamente isso. A matéria é sempre chicote nas costas de trabalhador. E é muito louco como essa galerinha que é jornalistinha da Folha se coloca acima do lugar de trabalhador. Para eles não são trabalhadores, eles são elite intelectual, né? Eles acham que eles estão a um passo de Caetano, porque ele entrevista uma celebridade, porque ele tá ali escolhendo matéria. E aí faz esse tipo de desserviço, assim, esse editorial safado. E essa matéria daí, gente, e tô falando que é safadeza, sabe por quê? Porque essa matéria foi publicada não só uma. A matéria foi publicada 2 vezes nas redes sociais da Folha. 2 vezes, mano. Então os caras fizeram questão de republicar. Não, isso mesmo, se a gente for falar de qualidade de vida do motorista de app, vamos falar pô, como é que vivem os entregadores hoje no Brasil. Vamos falar sobre como é que tá a rapaziada, entendeu? Galera tá trabalhando aqui ferrado. O brasileiro, mano, ele tá no limite. O brasileiro tá no limite pra pagar o aluguel, pra pagar as contas, pra dar um pouco de dignidade pra sua família. Não é como se a gente estivesse vivendo... Porque a galera fala, nossa... Sabe, é tipo o safado que pega a foto do carnaval pra falar, o brasileiro não se esforça. Pô, sério, isso aqui pra mim, quero mostrar pra vocês aqui, a maior safadeza que existe. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a maior safadeza. Sempre que você vê um coach fazendo isso, mano, pode chamar o cara de safado tranquilo, tá? Pode chamar o cara de safado tranquilamente, assim. Porque, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Isso aqui é muito típico, né? Típico de um discurso safado de coach. O cara vai pegar isso daqui, uma matéria como essa daqui, vai falar: ah lá, o brasileiro no carnaval, se metade dessas pessoas trabalhassem ou empreendessem, o Brasil iria pra frente, mas o brasileiro só quer festa. O brasileiro não gosta de trabalhar. Olha aqui, todo mundo curtindo a vida, só querem saber de beber e eu estou aqui trabalhando duro. E aí isso daqui são 4 dias do ano, tá? Isso aqui, são 4 dias do ano. E você pode odiar o carnaval, tá? Acho que é um direito seu não gostar do carnaval. Mas isso daqui, 4 dias por ano, o cara aqui, olha que absurdo brasileiro aqui, que não trabalha, que não se esforça, por isso que todos os países trabalham mais. Só que isso daqui, que são 360 dias por ano, tá? Vamos tirar aí 50 dias do 1, né, do escala 6 por 1, né, 52 dias, vamos por isso aqui, são 300 dias do ano. É isso daqui, titio. Os outros 300 dias do ano é isso daqui. Metrô lotado. É o cara preso numa lata de sardinha indo trabalhar. É o cara chegando, sendo humilhado pra trabalhar por um salário mínimo.
É o cara no trabalho dele querendo dignidade. É o cara às vezes que fala assim, porra, né, por 200 reais a mais, trabalhando 20 minutos mais perto de casa, eu trocava de trabalho. Essa fotinho daqui, coach lacrador safado, não posta. Porque esse é o Thiago Nigrismo cultural que a gente vive hoje. Isso aqui, gente, é todo dia. Essa foto que você tá vendo na sua imagem é todo dia. Isso tá acontecendo agora, isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer depois de amanhã. Isso daqui, ó, é 4 dias por ano. É 4 dias por ano que o vagabundo sai, toma uma cerveja, finge que é feliz e tal. Os outros 360, tá todo mundo fudido aqui. Pra vir uma matéria safada, pelega, falar que, ó, você não... Perdi até a merda da matéria. Você não se esforça o suficiente, sabe? Você não dá duro o suficiente. Se você se esforçasse, trabalhasse 14 horas por dia, a pobreza não resistiria em você. Então a gente tá sempre falando sobre mentindo com estatística, tirando o número do rabo pra tentar provar que o brasileiro não trabalha. Mas quando tem tudo com a materialidade dos fatos ali, do brasileiro ferrado no dia a dia, fala, não. Sabe? É isso aí, mano. E ainda vão reclamar de você quando você falar que tinha que acabar com a escala 6x1. Pro cara poder ver a família dele, pro cara poder escolher. E assim, gente, falar um papo reto aqui, ó. Acabar com a escala 6x1 dificilmente mudará muitas coisas, tá? Porque muitos caras que vão sair da escala 6x1, eles vão optar pegar um outro trabalho. Muita gente vai sair da escala 6x1 pra pegar um outro trampo pra conseguir inteirar as contas, tá? Essa que é a parada que a gente precisa entender. O cara, ele não vai sair da escala 6x1 pra ficar em casa normalmente. O cara vai pegar um outro bico. Isso que é uma realidade, mano. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. É nóis. Valeu.